Fico louco quando eu ligo e a pessoa não atende. Ô, amigo! Tô na entrevista. Ah, não, pô, sacanagem. Terminando uma entrevista histórica. Olha com quem, Jesus? Fala, Jorge. E aí? Porra, tu vai me fazer chorar, sacanagem. Olá, fala aí, Jorge. Faz o homem chorar, Jesus. 2h30 de entrevista. Olha lá, tá emocionado. Aí, Glauber. Ah, mas ele tá... Fala aí, e aí, tudo bom? Peraí, pega aqui pra ver que é verdade, hein? Aí aqui, ó. Eu que tô em Portugal. Você tá em Portugal? Vai... Eu em Portugal, vou sábado pra Arábia Saudita. Bom te ver. Fica com Deus aí. Agora eu vou ter tempo pra te visitar. Eu vou na Arábia Saudita te visitar. Vai lá, fica comigo quando eu estiver em Portugal. Tá bom. Nação flamenguista, né? Marcos Braz abriu o jogo aí sobre alguns pontos no Flamengo, né? Principalmente sobre Jorge Jesus, aquele time do Flamengo de 2019, né? Inclusive teve ligação exclusiva aí para Jorge Jesus, onde mexeu, né, com o emocional Marcos Braz, né? Queira ou não queira, pessoal, Marcos Braz é um dos dirigentes do futebol brasileiro que mais ganhou título, né? Inclusive pelo Flamengo, né? O Flamengo tá onde tá, claro, teve erros, teve acerto, mas o cara, eu acho que em 2019 ali foi fantástico, e até mesmo depois de 2019, né? E numa entrevista exclusiva aí, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Beija Mimucho, né? Link vai estar aqui na descrição para você acompanhar o corte por completo, onde Marcos Braz faz várias declarações, né? Como é que ele chegou ao ponto ali de contratar Jorge Jesus, né? Foi para contratar Felipe Luiz e findou trazendo também na bagagem Jorge Jesus, né? Ele falou as informações ali que foi expressiva da contratação, né? Por onde começou essa negociação. Eu tenho certeza que você está curioso, fica aí no vídeo até o final, né? Que você vai gostar do vídeo, né? Flamengo, cada dia que passa, pessoal, Flamengo é referência, né? Flamengo que é referência não só no Brasil, mas também agora na Arábia Saudita, né? São palavras aí de Jorge Jesus. Vamos acompanhar o corte, créditos mais uma vez, né? O canal do Beija Mimucho, link na descrição. Vamos ver aí o que foi que o Marcos Braz falou nessa entrevista. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Um beijo. Mas gostei de ver. Obrigado. Aí, Jesus. Quebrou o homem, Jesus. Olha lá, ele tá quase chorando, Jesus. Olha lá. A gente passou muita coisa boa juntos. Passamos muita coisa boa. Ô, Jorge, a gente tem que escutar um monte de história hoje. E eles não sabem como é que foi a nossa jornada. Mas vamos embora. Fica com Deus. Não é para todos. Não é para todos. Ele tira onda, velho. Não é para todos. Um beijo. Que momento, hein? Porra. Tem nada combinado não, hein? Liguei de orelha aí. Precisava terminar isso aqui com Jesus, porra. Pô, velho... Porra, foi foda. A gente viveu muita coisa junto. E quando o Jorge chegou no Brasil, 7 jogadores se machucaram nos treinamentos. 6 ou 7 jogadores. Era porrada todo dia da imprensa. Todo dia. Não tinha futebol, porque estava parado para a Copa América. Aí o Flamengo vai jogar com a Bahia. Perde. Toma de 3. O Flamengo joga o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente é desclassificado com 70 mil pessoas no Maracanã. E aí falam atrocidade. Tem que mandar esse português burro embora, junto com esse dirigente maluco que trouxe esses portugueses. Isso apanhamos, mas assim, 40 dias de um monte de vagabundo. Tem muita gente correta na imprensa, pessoas sérias, mas tem vagabundo também, tudo quanto é lugar, né? E aí, depois que dá certo, tu não tem um crédito, um mínimo do crédito, é a pessoa não ter muito discernimento. Enfim, e aí o final, depois desses 40 dias, 50 dias, as coisas começaram a se ajustar. Perdemos de 2-0 no Equador. A gente precisava ganhar, passar no jogo de volta.
Talvez se a gente não passasse do Equador ali, a minha história, do Jorge, a de todo mundo seria totalmente diferente. O Flamengo ganha de 2-0. Passa nos pênaltis. E aí a história começa a acontecer. Foi desse jogo contra o Equador, do Equador não, o Flamengo, eu não me lembro do time. Foi o Flamengo ganha de 2-0 e vai para os pênaltis. E aí começa a história do Jorge Jesus e de tudo lá. A gente vai, passa, começa o time a acertar, as coisas começam a acontecer. Os ajustes são feitos e a gente bate campeão da Libertadores, campeão o campeão brasileiro também, com enormidade de pontes. Então, assim, foi... E se não tem isso aí, mas a gente veja, apanhou muito. O Jorge apanhou muito. E tinha um pouco de preconceito também contra ele, né? Não em relação a ser português, a ser estrangeiro. A um mercado que era super restrito, era super fechado. Você não tinha os brasileiros aqui, né? E não se tinha interesse, né? Pelo sistema de você quebrar esse paradigma. Eu acho que foi feito. Acho que foi bom. O futebol brasileiro foi bom pra gente, foi bom pro Flamengo. O Flamengo teve um ano histórico. E, infelizmente, vem a pandemia. E o Jorge vai embora. E eu entendo a ida dele pro... Eu não sou chateado com o Jorge em relação à ida dele pro Benfica, porque morando sozinho no apartamento de 500 metros quadrados, recebendo a comida dele igual na cadeia. Meu vizinho. Então, entendeu? Por baixo. Quantas vezes Jesus ligava, amigo, vamos jantar, ele, amigo, vamos almoçar. Sim, ele. uma loucura, o cara sozinho aqui. Era difícil. Mas teve uma época que não podia sair gente do Brasil para Portugal, nem de Portugal para... É que vai se perdendo o contexto nas histórias, as gravidades do que foi isso aí. Não. Dá para contar uma rápida? Não, deixa eu te falar. Veio a pandemia e a gente se falava todo dia. Ele me ligava, a gente se falava todo dia. Porque ele estava realmente muito sozinho. Foi aquela coisa, Eu vejo muita gente falar, isso é papo furado. Não é. O lance da comida na porta, eu sei tudo. Pô, isso é verdade, cara. E o Jesus sempre me liga em vídeo, né? E, pô, toda vez que o Jesus ligava, puta, a conexão era uma merda, né, meu? Eu falei, caramba, Jesus. Que tá ruim aí? Ah, amigo, internet. Aí eu que liguei lá pros caras lá, falei, meu, vai lá ver a internet do Jesus, cara. Precisa falar com a família lá, tu fala comigo, não dá, meu. Aí mandei colocar lá na casa dele, liguei pra um amigo meu, mete uma fibra ótica aí de não sei quantos mega lá. Mas foi legal ele te ver. Não, foi bom. Eu vi que você deu uma balançada. Porque mudou tudo. Ele foi o cara que vocês mudaram tudo. Sim, que nem falou. A história poderia ter sido outra. A história poderia ser outra, a gente ter sido massacrado, tanto ele como eu. Mas eu acho que valeu a pena os riscos, valeu a pena tudo. O Jorge é uma pessoa que... Assim, e quando a gente está no cargo, tanto de um lado e do outro, você às vezes tem que evitar uma relação maior, porque eu acho que tem que ser assim. Aí cai técnico aqui, o técnico está balançando, o cara sabe que eu estou falando com o Jorge. Lógico que não é para trazer o Jorge, até pela minha relação pessoal, mas já começa a pensar besteira, entendeu? Então, assim, mas foi bom, valeu a pena e deu tudo certo, deu muito certo. E deu tudo certo e com tudo isso aí, a gente sobreviveu. Na hora de fazer a fezinha, no primeiro momento eu deixei quieto e fui para fazer a contratação, se não me engano, do Felipe Luiz. Quando eu estou lá, eu sei que o Jorge Jesus estava indo ver um jogo do Flamengo e Atlético Mineiro em Minas. Porque tinha um papo que ele podia ir pro Galo, né? Exatamente. Aí
Eu falei, pô, então a saída dele da Arábia Saudita foi mais rápida que eu imaginava. Quando eu vi ele em Minas Gerais, vendo o jogo do Flamengo, não sei o que eu fiz, Beija? Eu não queria falar com o Jorge logo de primeira, mas eu queria estancar uma possibilidade dele, numa tomada de decisão, confirmar a vinda dele, se possível, para algum time aqui. O que eu fiz? Eu ligo para uma pessoa e falo o seguinte: fala para o Jorge fazer o que quiser. Só peço um pedido a ele, que ele me ouça em Portugal. Não dá tempo de eu ir para o Brasil, eu não posso sair daqui. Você estava na Espanha. Eu estava na Espanha. Então eu falei assim, só fala com ele para ele não tomar nenhuma decisão antes de conversar comigo. E eu tive o retorno que ele não iria fazer nada antes de falar comigo. Eu saio da Espanha e o Jorge ia voltar para Portugal. Eu pego o avião, marco um almoço com ele. O Jorge, quando chega do Brasil, vai direto almoçar comigo. Eu falei, ô Jorge... E você nunca tinha falado um oi na vida pro cara? Nunca tinha falado, mas conhecia ele. Sim. Eu conhecia ele. Eu falei, Jorge, vamos pro Brasil. Vamos treinar o Flamengo. Tem a tua cara, você vai ganhar lá. A gente vai ganhar lá. Sabes o que tá falando? Aquele jeito dele, né? Sabes o que tá falando? Eu falei, eu sei o que eu tô falando, Jorge. A gente estava no Ritz, para ser mais exato. A gente estava num domingo no Ritz. E eu falei, Jorge, o clube é assim, 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 assim. E o Jorge tinha que tomar uma decisão também que tinha uma parte fiscal dele, porque como ele estava na Arábia Saudita, ele não podia ficar 180 dias. Se não me engano, era isso. Ele tinha que decidir se ele iria recolher tudo para trás, os impostos, porque senão ele teria que ficar mais um período fora. E isso ajudou também. Lógico que o Flamengo foi, a gente conversa no primeiro dia, nós ficamos quase 4 horas juntos, expliquei como é que era, expliquei como é que estava a situação lá, o nível de investimento que a gente estava fazendo. Mas no começo ele estava assim, animado ou... Não, ele estava incrédulo, ele não estava acreditando que a gente ia chegar ou nos números ou que iria ter um processo mesmo de convencimento. Foi o Pelaipe que falou para você do Jesus ou não? Não foi o Pelaipe. Não foi o Pelaipe. Eu estava com o Pelaipe quando esta pessoa falou para mim lá atrás. O Pelaipe não conhecia e eu conhecia o Jorge Jesus. Pelo nome, pelo trabalho dele, apenas porque eu sou português, tenho dupla nacionalidade, ia sempre para Portugal, gosto de futebol. Então, assim, um dos pontos, no primeiro momento, quando a gente entendeu, a gente começou a analisar a situação do Jorge, ele era um técnico muito polêmico, né? Ele é um técnico de decisões fortes, de algumas brigas com jogadores. Ele saiu do Benfica para o Sporting. A torcida ficou no veneno. Foi uma ruptura grande. Depois ele teve um problema lá no Sporting, não sei se vocês se lembram, em 2018, que a torcida do Sporting entrou lá. Teve um processo criminal enorme, porque, aterrorizaram lá dentro do CT. Enfim, e aí o Jorge começa a ver que dava para ir para o Brasil, compra o projeto, acredita no projeto, acredita na gente, e uma semana depois ele está no Brasil. Chega no Brasil exatamente nessa intertemporada. Mas, Marquinhos, nessa época aí, o Abel Braga ficou puto, né? E é porque até alguém tinha falado para ele, estão contratando um treinador português. Ele ficou bravo, não ficou? Sim, mas quando eu fui conversar a primeira vez com o Jorge, claro que eu não
sabia qual era a posição do Jorge, qual era a situação do Jorge. Se ele iria querer vir ou não iria querer vir. Mas você não estava contente com o trabalho do Abelão? A gente entendeu que mesmo com a classificação da Libertadores e mesmo com o campeonato estadual, a gente entendia que teria que trocar. Essa troca não era só em função do Jorge Jesus. Essa troca a gente entendeu antes. Você ia trocar o Abel mesmo se não fosse pelo Jorge Jesus? Iria trocar? Provavelmente, mas quando aparece o nome do Jorge Jesus, a gente precisa da celeridade. Porque o Jorge é um tipo de treinador que você não pode deixar muito pensar. Você não pode deixar ele pensar. E eu fiquei agoniando ele aqui. Vamos embora, tá na hora. Ele estava muito reticente? Não, ele estava ruminando a ideia. E natural isso. Ele nunca tinha saído de Portugal. A família queria que ele viesse para o Brasil? Não se opôs. Não se opôs nada. Só foi um fato novo na vida dele. O Jorge era o único, ou um dos poucos, grandes treinadores de Portugal que não tinha saído de Portugal. Diferente de Mourinho, de todos os outros que já tinham feito carreira fora. O Jorge sempre ficou em Portugal. Teve a passagem para a Arábia Saudita, mas assim, ele não foi para os grandes centros, não foi para Inglaterra, Alemanha, Espanha, coisa que os outros, até por força do mercado muito pequeno português, o próprio técnico ele já cresce e nasce sabendo que para ele ser técnico, ele tem que expandir. E foi isso que aconteceu. Mas o Marquinhos, você imaginava que aquele ano do Flamengo, falando sério, seria aquilo? Porque, você sabe, eu sou corintiano, sou flamenguista, mas acompanho futebol. O maior time que eu vi jogar do Flamengo foi aquele time de 81. Aquele time era brincadeira. Só que pra mim, outro dia eu falei, pra mim o maior treinador da história do Flamengo virou o Jorge Jesus. Olha só. Você imaginava aquilo? Naquele nível? Não, eu não imaginava, mas assim, eu acreditava. Olha só, Beja. Nós contratamos 9 jogadores para um time vice-campeão brasileiro. 8 foram titulares. E nada tem a ver com Jorge Jesus nesse processo. Eu trouxe Rafinha, que já estava há 4 meses tentando trazer ele. Era diferente do que trazer agora. Ele estava no Bayern de Munique, acabando o contrato, mas milhões de propostas. Vou contar um detalhe. Nação flamenguista, Marcos Braz soltou o verbo, né? E falou alguns pontos cruciais do Flamengo, né? Alguns pontos ali referente a Jorge Jesus, contratações. Pelo que a gente viu aí, o convívio, né? A amizade de Marcos Braz com Jorge Jesus tá do mesmo jeito, né? Talvez quem não queria Jorge Jesus era o presidente, né? Rodolfo Landim, né? Talvez mais um queixo empinado, talvez questão de ego, né? Porque tiveram várias oportunidades de trazer Jorge Jesus de volta e não trouxeram, né? Acho que é a única coisa que essa gestão aí talvez errou, né? Claro, teve muitos erros, né? Se a gente for citar aqui erros, tem muitos, né? Mas teve mais acertos, né? Inclusive, o último erro eu acho que foi a demissão tarde de Tite, Ele citou um exemplo aí, demitiu Abel Braga, logo depois da classificação ali em 2019, que se classificou na fase de grupo. Demitiu Abel Ferreira por quê? Eles achavam que o desempenho da equipe era fraco, Inclusive Arrascaeta era banco, vários jogadores questionados, Então eles não apresentavam um bom futebol, o Flamengo naquele momento. E foi o que eles fizeram? Demitiram Abel Braga, E foram atrás de um treinador. Trouxeram nada mais, nada menos que Jorge Jesus, e o cara transformou o maior time de todos os tempos do Flamengo. Que eu vi foi aquele, Jogando muita bola, tirou a mídia, sempre tirando o chapéu para aquele time. É um erro do Flamengo esse ano.
Poderia ter sido isso, né? Na hora que se classificou para a Libertadores, nas oitavas, tivesse trocado o treinador, tivesse colocado aquele, a gente viu que o Diniz não tinha desempenho, né? É a mesma coisa, talvez até mesmo pior do que 2019, né? Mas eram os mesmos dirigentes e eles não tiveram essa mesma atitude, né? De colocar o treinador para fora e trazer outro, né? Outro que estava ali tão próximo, né? Talvez a coisa hoje a gente poderia estar contando outra história, né? Quem sabe o Flamengo campeão da Libertadores, quem sabe o Flamengo campeão brasileiro, porque depois que Felipe Luiz assumiu o Flamengo é outra equipe. Então é isso aí que eu não entendo, né? 2019 eles tiveram atitude para trocar o treinador, o comando, né? 2025, 2024 já não tiveram, né? Mas é como o Marcos Braz disse aí, pessoal. Felizmente, né? Não é infelizmente. Felizmente, né? É para a alegria dos flamenguistas, para a alegria da gente. O Flamengo, nessa geração aí de Marcos Braz e Rodolfo Landim, a época mais vitoriosa do clube. É o presidente e é o dirigente que mais ganhou título. Sei que muitos não concordam com as ideias de Marcos Braz, não concordam com as ideias de Rodolfo Landim. Mas queira ou não queira, os números mostram isso, pessoal. A realidade é essa. Errou e errou muito, né? Mas quem é que não erra? Ruim quando você erra e não ganha título, né? Mas você errando e ganhando os títulos, uma hora ou outra, como é que a gente diz? Os elogios vão aparecer, né? E é isso que aconteceu com o Flamengo, né? Marcos Braz aí, bastante emocionado quando vê Jorge Jesus, né? Talvez fosse da vontade dele trazer Jorge Jesus de volta, mas talvez Rodolfo Landim não quisesse, né? E agora é um novo Flamengo, né? O que esperar desse novo Flamengo? Novo diretor de futebol, né? José Butto, né? Argentino, né? Eu volto a dizer aqui, se der certo, a gente vai ver mais uma profissão que no futebol brasileiro vai ficar vários desempregados, porque vão em massa, né? Vão em massa no exterior atrás dessa profissão. Foi assim que aconteceu com Jorge Jesus. Dificilmente você viu um treinador aqui no futebol brasileiro. O Flamengo foi atrás de Jorge Jesus. Deu certo. Time de todo o Brasil, até times inferiores, quando eu digo times que têm orçamento bem abaixo, começou também no mercado atrás desses jogadores, né? Mas é como eu digo, eu acho que Rodolfo Landim, Marcos Braz, foi o maior presidente, foi um dos maiores dirigentes. Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. E o que a gente espera é que 2025 o cara se inspire, né, na administração passada, tente fazer o melhor, né? Porque, claro, 6 anos, vários títulos aí, né? Se eu não me engano, são 15 ou 16 títulos. Então, tomara que a nova administração do Flamengo, a nova presidência, venha com esse objetivo, né? De bater recorde de títulos e o Flamengo botar em outro patamar, como diz Bruno Henrique, né? Outro patamar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, né? Deixa seu like. Estamos sempre trazendo os melhores vídeos relacionados ao Mengão aqui para você, nação. Então é isso e até a próxima.